Fala galera, meu nome é Renato Galhardo. Neste vídeo nós vamos falar a respeito da raça humana, que deveria ser a única raça. Não deveria haver essas divisões, porque as divisões tem sempre alguém que tem um interesse oculto por trás, principalmente os comunistas que querem dividir para conquistar, para estabelecer divisões de raça, de religiões, sexuais, para que as pessoas fiquem numa guerra constante e assim fica fácil de eles pré-estabelecerem a conquista, a manipulação. E a gente, infelizmente, algumas pessoas caem nessa armadilha, né? A armadilha do preconceito. Na verdade, quem fala de preconceito é a pessoa que tem preconceito, porque o preconceito está dentro de cada um de nós. Se a gente realmente estiver trabalhando isso dentro da gente, buscando esse entendimento que a única raça que existe é a raça humana, independente se a pessoa tem religião, se ela não tem, se ela é homo, se ela é hétero, se ela é negra, se ela é branca, se ela é asiática, se ela é índio. A pessoa tem que ser pré-estabelecida como uma raça única, um ser existente na Terra, que tem o objetivo de ser feliz. Esse é o objetivo de cada ser humano. Então nós temos que diminuir, né, esses objetivos pessoais, porque a gente fica pré-estabelecendo metas, conquistas financeiras, conquistas sociais, conquistas profissionais, e às vezes não busca o real objetivo do ser humano, que é ser feliz. O ser feliz às vezes pode ser feliz com pequenos gestos, com pequenas ações, com pequenas conquistas. O ser feliz é uma maneira de você estar de bem com a vida, com as pessoas, com a maneira de pensar, de agir. Então eu penso, e muitas pessoas, né, do meio sabem que essas armadilhas só vão trazer a discórdia, e a gente tem que buscar uma alternativa, buscar uma união. Essa é a união faz a força. Tem que ter leis que realmente sejam duras para todo tipo de injustiça social, independente da cor, independente da raça, da religião. Se você cometer um crime, você tem que ser preso e não pode ser beneficiado por hipótese nenhuma. Independente se você tem uma raça, se você tem um apadrinhamento, ou seja lá o que for. Então o que falta no Brasil, principalmente, vamos falar do Brasil, são leis mais rígidas, pré-definidas para as pessoas que são honestas, trabalhadoras, pessoas de bem. Nós estamos vivendo um momento onde estão soltando os bandidos na rua, e eles estão obrigando você a ficar preso dentro de casa, obrigando com leis de monitoramento, com leis rígidas de até prender pessoas de bem, inversões de valores. Isso tudo é o projeto da esquerda, dividir para conquistar. Vamos ver alguns vídeos que vai mostrar um pouquinho do que está acontecendo para alertar vocês. Não caia nessa ilusão, nessa mentira, nessa enganação do comunismo. O comunismo quer dominar o mundo, quer dominar sua mente, já começa pela escola e aí vai introduzindo na sociedade. Vamos lutar contra isso. Vocês vão ver alguns vídeos que vão alertar vocês a respeito do comunismo, o mal do século, do universo, de tudo que é coisa positiva, coisa boa. O comunismo é o oposto. Desde o comunismo na Rússia em 1917 até hoje, a única coisa que eles fizeram foi tomar o poder, matar um monte de gente e ficar ricos. Eu não te dou um exemplo, é uma pletora de exemplos. A gente passaria a noite inteira aqui falando disso. O que você não consegue me dar um exemplo, um único exemplo do contrário. Onde é que eles chegaram no poder e não fizeram isso? Agora você estupidamente acha que no Brasil vai ser diferente. E os caras se acham universitários. Vai nos diretórios acadêmicos da universidade. Os caras se acham críticos. Olha, eu sou inteligente. Macaquinho treinado você é, cara. Você é um macaco treinado. Treinado para não buscar a verdade.
Sabe por quê? Porque quando você enxergar a verdade, você vai deixar de ser comunista. Os próximos vídeos nós vamos ver dois tipos de estudantes. O estudante que apoia o governo federal, que seria o estudante de direita, e o estudante de esquerda, que vai nas passeatas, que causa aquele tipo de tumulto, né, o quebra-quebra, e vocês vão ver a diferença do entendimento e da postura de cada jovem na sua escolha, tanto de esquerda quanto de direita. Os estudantes que estão aqui a todo tempo gritando, a todo tempo falando alguma coisa. Vocês começaram que horas essa manifestação? 2 horas. E o que vocês estão reivindicando aqui? O que é mesmo? Tu tá na manifestação, nem sabe o que é? O que é? É contra a violência negras. Violências negras? Que houve aquela morte lá nos Estados Unidos. Sim. E a gente veio pedir respeito e a democracia. E por que vocês pedem fora Bolsonaro, todo tempo gritando? Porra, meu mano, Bolsonaro não tá fazendo nada, cara. É a tua opinião? Mano, o que o Bolsonaro tá fazendo de importante lá? Não faz nada, não tá fazendo porra nenhuma, cara. Certo, então essa é a manifestação que eles estão reivindicando todo momento, são vários estudantes aqui. Meu presidente, nós estamos no maior encontro estudantil do Brasil e os estudantes de Goiânia querem mandar um recado para o senhor. Brasil! Nos Estados Unidos, ao prender um negro, um policial branco acabou matando, causando uma revolta na população. E nessa revolta, eles invadiram uma loja e mataram um policial aposentado negro. Então eu pergunto para vocês, existe uma justificativa de você fazer um protesto contra a morte de um negro e ao mesmo tempo, nesse mesmo protesto, você matar um policial aposentado negro? Então eu pergunto para vocês, qual é a justiça nisso? A justiça está em leis duras, como existe nos Estados Unidos. Com certeza esses policiais vão ser presos, vão ter a pena muito grave. Então é isso que tem que acontecer, independente se mataram um negro, ou um branco, ou um azul ou amarelo. Esse tipo de situação é só para beneficiar algum tipo de ideologia, para dividir a população, para criar o caos. Então isso é a armadilha da esquerda comunista. E um negro americano mandou um vídeo para a internet falando um pouquinho do pensamento dele em relação a essa situação que está acontecendo lá nos Estados Unidos. I'm Deion Alexander, American First. Aqui no Brasil, os políticos de esquerda, junto com o STF, fazem as inversões de valores, criando uma situação para as pessoas de bem, trabalhadoras, realmente uma situação totalmente impossível, não é nem difícil, soltando bandidos de alta periculosidade nas ruas para poder ter essas pessoas como terroristas, para destruir patrimônio público, para criar o medo na população de bem e para você continuar em casa, mesmo depois desse vírus, dessa mentira, dessa farsa, dessa pandemia. Isso tudo é um jogo político dos comunistas para conquistar países economicamente que estavam em crescente, como o Brasil, países como Estados Unidos, que estava superando a China já economicamente. Então esse golpe que foi jogado no mundo está de frente aqui, nós estamos sentindo de frente toda essa bomba desse vírus, agora desse terrorismo. Não se deixe enganar, realmente saia para as ruas, lute pelos seus direitos, que senão você logo estará sendo escravizado por esses ratos comunistas. O braço direito dos chefes da maior organização criminosa do Brasil está em liberdade. Foragido da justiça, ele foi preso. Mas pela segunda vez foi beneficiado pela decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal.
Ele é conhecido pelos serviços de segurança por ser o homem de confiança de 2 megatraficantes: Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho, e Wellington Xavier dos Santos, o Capuava. Walter Lima Nascimento, o Guinho, exibe um histórico intrigante de benefícios em decisões da justiça. Preso em 2014 com 400 quilos de cocaína e condenado em 2016 a 20 anos de prisão, Guinho foi beneficiado mais uma vez. No último dia 14, uma liminar do ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal o colocou em liberdade. A decisão foi tomada apenas um dia depois da prisão do líder da organização criminosa, Fuminho, em Moçambique, numa operação comandada pelo delegado da Polícia Federal, Elvis Seco. Era o criminoso mais perigoso da facção criminosa PCC em liberdade. A cocaína que ele exportava saía da Bolívia. Grande parte dessa cocaína vinha para solo brasileiro para fornecer para a facção. Mas também grande parte ia para os nossos portos e partia via navio, para o continente africano e europeu. Na decisão liminar a favor de Guinho, o ministro Marco Aurélio Mello menciona questões legais e não riscos à saúde por conta da pandemia. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou contra a decisão. A desembargadora Ivana Davi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, explica que apenas traficantes muito poderosos conseguem chegar ao STF. São presos que têm dinheiro para bancar, uma defesa tão longa e tão cara como é hoje se recorrer ao Supremo Tribunal Federal. 2 anos depois de ter sido condenado, Walter Lima Nascimento já havia conseguido um habeas corpus, também numa decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Em março do ano passado, a primeira turma do STF cassou a liminar, mas Guinho não se entregou à justiça. Ele ficou foragido por 6 meses até ser capturado, saindo desse shopping aqui na região do ABC Paulista. O traficante passou 7 meses atrás das grades e já está solto de novo. Ainda não há data para o julgamento do mérito da liminar no Supremo, mas a desembargadora teme que seja difícil recapturar o braço direito de Fuminho. A própria facção pode pagar para ele manter foragido, com casa, comida, até fora do país. Importa a possibilidade de se entregar à justiça quase em zero. Vocês viram que a luta aqui não é a luta contra raças, a luta contra a religião, a luta contra o sexo, é a luta pela liberdade. Essa é a nossa luta e nós temos que nos unir como seres humanos para lutar contra esses bandidos comunistas que querem dominar o mundo. Eu peço a vocês que se unam a favor de Jair Messias Bolsonaro, ele que quer realmente trazer a população de bem, a população honesta para o poder, tirar esses bandidos corruptos comunistas. Passou da hora, vamos nos unir, o povo unido jamais serão vencidos.